Oi, Adri Riquena aqui. E a gente está aí nessa semana de finalização do ano, né? E especialmente essa época natalina, onde o nível de consumismo cresce exageradamente. Então eu fiquei pensando, gente, que tipo de reflexão que eu poderia trazer que pudesse contribuir com a vida, com a sua vida nesse momento? Daí eu decidi trazer então 5 aprendizados que eu adquiri lá no documentário Minimalismo e 2 perguntas, que são as perguntas com as quais eu vou encerrar esse vídeo. Bom, primeiro eu quero falar um pouco, contextualizar um pouco essa questão do documentário Minimalismo. Eu não sei se você conhece, talvez sim, talvez não. Minimalismo é uma prática, né, que cada vez está ganhando mais adeptos. É, e essa prática tem relação com toda a vida da pessoa, não apenas no que diz respeito ao uso do recurso financeiro, mas também na forma de enxergar o mundo, de vivenciar suas conquistas, de vivenciar, por exemplo, o uso, né, o uso que a gente faz das nossas redes sociais, desse mundo virtual aí que é tão exagerado em alguns casos. Bom, mas vamos lá, eu quero trazer aqui para vocês alguns aprendizados, 5 na verdade, são muitos aprendizados, eu não posso dizer que eu só tive 5 aprendizados desse documentário, mas vou me limitar a esses 5. Primeira questão, ter não é o problema. Muita gente que fala de minimalismo, né, pensa que minimalismo é aquela prática que reduz o uso das coisas, né, reduz a questão do ter a praticamente zero. Então, ter não é o problema. O problema é ter em excesso. O problema é ter coisas e cada vez mais que não fazem mais sentido na nossa vida, que já não servem mais ao nosso propósito. Então nós temos aí, por exemplo, guarda-roupas abarrotados de roupas que nós já não usamos há 2, 3 anos ou até mais, né? Baús de brinquedos que a gente nem sabe mais, que a criança nem sabe mais que tem aquele brinquedo. De tanto tempo faz que ela não usa aquele brinquedo e cada dia ela ganha um novo. 500 pares de sapato num closet. Se você usasse um par de sapato por dia durante um ano, você ainda não conseguiria usar todo o que você tem. Né? Quantos pés você tem? Quantas ocasiões você usa sapatos? Né? Eu, por exemplo, que trabalho em casa, trabalho descalço na maioria do tempo ou de chinelo. E amo. Se eu pudesse fazer isso em qualquer lugar, para mim seria assim o prazer máximo, absoluto, porque eu amo realmente ficar descalço. Então, são coisas aí que a gente acaba colocando na nossa vida que não fazem sentido. E quando a gente pensa em abrir mão delas, dá uma dor no coração, uma dor no peito, de se desfazer daquele bem que com tanto esforço eu consegui, eu conquistei. Então, há de se pensar nisso aí. Um segundo aprendizado é o seguinte: viver dentro da caixa é apenas um jeito de viver, não é o jeito. E quando eu falo de viver dentro da caixa, é essa vida padronizada que a gente leva, né? Que a gente está mais acostumado, onde nós nascemos, crescemos, estudamos, vamos para a faculdade, vamos trabalhar, casamos, temos filho, morremos. Então, esse jeito de viver, né, e cada vez querendo mais, e comprando mais, e construindo mais, e adquirindo mais, é só um jeito de viver, não é o único jeito existente. Então, é importante que a gente abra as possibilidades aí da nossa vida e ampliemos o olhar, porque aí a gente vai perceber que existem várias formas de vida extremamente mais ecológicas, solidárias, colaborativas, do que essa que a gente insiste em dizer que é a única normal e acertada, ok? Bom, o terceiro aprendizado é que é o seguinte: mudar realmente não é fácil. Primeiro porque a gente vive num período de extrema futilidade. Gente, nós vivemos num período onde pessoas são pagas para monitorar se a roupa que determinada pessoa está usando hoje é repetida. Olha que loucura! E o pior, o que deixa mais difícil ainda esse processo de mudança, é que a gente entra nessa loucura. É que realmente a gente perde tardes da nossa vida assistindo a programas de TV que simplesmente são feitos para monitorar se fulano ou ciclano está repetindo a roupa, o sapato. Ah, porque fulana está repetindo o vestido da festa anterior.
né? E nós criticamos, e nós julgamos aquela pessoa, quando o nosso planeta está aí abarrotado de lixo, né? De lixo e poluição por tanta produção que ele está sendo obrigado a fazer, enfim, a executar. Bom, esse é o terceiro aprendizado, entender que mudar não é fácil e que depende muito mais da gente do que dos outros. Se eu quero mudar a minha vida, o meu olhar, eu preciso realmente construir isso a partir do que do meu ponto de vista e não do ponto de vista dos outros, tá? Um quarto aprendizado é o seguinte: nós não queremos, em hipótese alguma, ter mais brinquedos, mais roupas, mais sapatos, mais carros. O que nós buscamos o tempo todo é a sensação que isso nos apresenta. É a sensação que a gente tem quando nós compramos, quando nós adquirimos mais. Se a gente descobre uma forma, e não é difícil descobrir essa forma, de vivenciar essa sensação sem precisar adquirir mais, nós com certeza abrimos mão de ganhar coisas novas, de comprar coisas novas. Né? O que é o dar o presente? Às vezes eu nem me importo com o presente, mas a sensação de ter ganhado aquilo é muito interessante. Né? Quantas vezes, por exemplo, nós estamos passando na frente de uma vitrine e a gente tem a certeza absoluta que a gente não precisa de mais nada na nossa vida, mas a gente sente falta, sente um vazio. Então, preencher esse vazio é o mais importante e é o que nos motiva a ter mais. Só que a gente se esquece que esse vazio, ele nunca vai ser preenchido com coisas, com matéria. Né? A gente precisa realmente descobrir o outro tipo de material que vai preencher esse vazio. E eu vou te dizer uma coisa: esse material que vai preencher esse vazio, que insiste em fazer parte do nosso dia a dia, está muito mais relacionado à convivência, às emoções, ao espiritual. Então se abra para esse mundo e aí com certeza o seu nível de consumismo vai sofrer aí um impacto possivelmente de redução, tá bom? Bom, um quinto aprendizado que eu tive, que assim é muito marcante neste documentário, é o seguinte: criar, e aí claro, né, que nesse aprendizado eu falo muito da minha vivência enquanto pedagoga. Criar uma cultura minimalista em crianças não é sobre apenas doar bonecas e escolher apenas uma para ficar. Doar os carrinhos para as crianças pobres e escolher apenas um para ficar. É muito mais sobre abrir um espaço de escuta. Escutar o que realmente eu quero, o que eu quero de verdade, e não apenas aquilo que o mercado, que a mídia diz que eu quero, diz que eu devo precisar, né, que eu necessito. Então, como é que a gente abre esse espaço com as nossas crianças? A primeira coisa é tirando a função de babá da televisão, do computador, do tablet, do celular. Né? Para facilitar a nossa vida, muitas vezes, nós simplesmente damos para a nossa TV a função de babá dos nossos filhos. E aí permitimos que eles fiquem ali sendo doutrinados por essa cultura do consumo. E a gente não entende por que as nossas crianças querem uma boneca diferente, um carrinho diferente, um videogame diferente, um jogo diferente, um sapato diferente, um vestido, uma roupa diferente, dia após dia. Fato é que ela está sendo doutrinada a querer isso, porque a TV está dizendo para ela que ela deve ter aquilo, porque se ela não tiver aquilo, ela não vai ser feliz. E aí, como que a nossa criança, que está sendo ainda construída, né, que está sendo formada, vai lidar com isso que a TV coloca de forma massacrante na cabeça dela? Então, a responsabilidade por construir essa cultura com o nosso filho é nossa. É nossa enquanto adultos, enquanto responsáveis por aquela vida. Para mim, esse é um dos aprendizados muito marcantes. É algo que eu falo diariamente com os pais que eu converso, com os pais que eu atendo, mas que no dia a dia preferem ainda permitir que seus filhos fiquem ali prostrados no sofá o tempo todo, sendo educados, doutrinados, construídos
pela TV. Então vamos repensar nisso se a gente quer projetar um futuro mais humano. Tem até uma frase que eu acho que se encaixa bem nesse quinto aprendizado, que é o seguinte: muita gente quer mudar o mundo para deixar um mundo mais saudável, mais solidário para os nossos filhos. Mas poucos de nós perguntam e refletem sobre que tipo de filhos que nós queremos deixar para este mundo. Então está na hora da gente fazer essa inversão nessa pergunta e refletir a partir dessa ótica. Né? Que tipo de ser que eu estou construindo a partir do momento que eu prefiro criar o meu filho pela televisão, pelo tablet, pelo celular, enfim, pelo computador. Ok? Bom, mas eu disse que a gente tem aí, além desses 5 aprendizados, 2 perguntas. Então, tem 2 perguntas que tá lá no documentário e que acho que diz muito sobre essas necessidades que se fazem importantes aí nessa reta final desse ano. A primeira pergunta é: para tudo que eu for adquirir, sempre questionar, né? Isso está me adicionando algo de valor? Está me adicionando valor? E uma segunda pergunta é o seguinte: eu estou sendo lógico ao fazer essa escolha ou eu estou fazendo essa escolha a partir do olhar, da reflexão de outra pessoa ou de outro instrumento tecnológico, da televisão, da mídia? Né? Eu realmente preciso disso ou eu só estou escolhendo porque se eu não tiver, eu não vou fazer parte do movimento? Então, tentar responder essas 2 perguntas diariamente na nossa vida faz com que a gente tenha um olhar mais minimalista para as nossas coisas, para a condução da nossa vida como um todo, ok? Gente, esse é um convite que eu deixo para você a refletir nessa reta final. Hoje, dia 27 de dezembro, a gente está aí há 3 dias praticamente do próximo ano, né, de 2018. Na verdade, 2018 meio que já começou para algumas pessoas, né? Eu sou uma delas, eu já estou vivenciando 2018, mas a gente sabe que esse é um momento de vivenciar muito a partir dessa reflexão, dessa ótica do mais e do menos, né? Do ter e do ser. Então esse é um convite que eu deixo para você e finalizo efetivamente esse vídeo dizendo o seguinte: eu vou deixar para você aqui embaixo um outro vídeo para você assistir que vai complementar um pouco essas ideias. O vídeo é a história das coisas, é um vídeo mais antigo, talvez você já até conheça, mas vale a pena assisti-lo agora a partir dessa ótica. E termino com a seguinte frase: que inclusive é uma frase que está lá no documentário. O documentário termina com essa frase e eu também quero terminar com ela. Ame as pessoas e use as coisas. Geralmente o contrário nunca dá certo. Então eu fico por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!